Se há alguém que realmente se importa com você, esse é Deus. Veja, e Ele traçou um plano para salvar o homem, redimir o homem. Ele traçou um plano. Oh, aleluia! Graças a Deus que esse plano chegou a mim e a você, irmão. Portanto, nenhum homem poderia salvar outro. Não há uma forma de um homem salvar outro. Se fosse assim, Jesus não teria que vir e morrer. Mas quando Ele morreu no Calvário, Ele resolveu a questão do pecado para sempre. Todo homem, toda criatura na terra, quando Ele morreu, foi salva. Naquele momento. Eu quero que você observe isso. Quando Ele morreu, Ele deu a salvação para a humanidade inteira. Não só para o eleito ou não eleito, para toda a humanidade, para toda criatura. Aleluia, louvado seja Deus. O preço para a salvação foi pago completamente ali. E aquilo encaixou de tal maneira que Deus confirmou que aquilo era verdade. Foi pago o preço. Aleluia. A única coisa que podemos fazer, ou devemos fazer, para receber isso, é aceitar esse sacrifício. Crer e aceitar o que Ele fez. Aleluia. Não importa o quanto seja verdade que Ele tenha morrido pela nossa salvação, é verdade. Nós temos que aceitar essa verdade com uma experiência pessoal, pelo nosso próprio desejo. Nós temos que desejar de querer ser salvo. Ele te salvou, mas eu não quero ser salvo, aí não adianta nada. Eu tenho que ter desejo de ser salvo e crer, sob a base do sangue derramado, que nós fomos salvos, depois de termos cumprido os requisitos da Bíblia. O preço está pago. Eu tenho que aceitar o preço, aceitar o sacrifício e cumprir o requisito, porque já está feito. É eu que tenho que aceitar, eu que tenho que tomar o requisito, eu tenho que aceitar a palavra. Veja o que Deus fez por toda a humanidade. Porém, o homem tem que aceitar essa salvação. Ele tem que ter desejo de ser salvo e cumprir o requisito da Bíblia. Aleluia. Lá no livro de Tiago, capítulo 2, verso 24 em diante, diz: Vede, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificado pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Veja que Deus se importou por aquela mulher. Ela não era israelita, né? Ela não pertencia ao grupo, à nacionalidade israelita. Ela era uma totalmente estranha para Israel. Seu nome era Raabe e tinha uma vida suja, era uma prostituta. Mas quando ela ouviu, veja, falar de Deus, falar das coisas que Deus fez e que estava fazendo, quando ela ouviu aquele evangelho, né? Quando ela ouviu falar sobre aquela coluna de fogo e aquelas coisas que acompanhavam, ou aquelas naves espaciais que andavam por cima deles lá, ela creu naquilo e se importou com isso. Aleluia. E porque ela se importou, ela creu nisso. Então, por ela tomar essa atitude, Deus cuidou dela. Deus cuidou dos seus familiares. Deus cuidou da sua casa. Oh, irmão, quando você se importa com as coisas de Deus, Ele vai cuidar de você. E de tudo que você ama, Ele vai cuidar aquilo ali.
Nós vemos pela história que desmoronou todas as muralhas de Jericó, mas a casa de Raabe ficou em pé. Oh, aleluia! Ela e sua casa foram salvos da destruição. A vida dela foi mudada dali para diante. Ela teve uma conversão. Ela mudou a sua vida. Aleluia. Veja, o Senhor Jesus sempre cuida das pessoas. Ele tem feito tudo pelas pessoas. Ele tem feito tudo por você. Aleluia. Mas você tem que se importar primeiro com as coisas de Deus. Quando você se importa com as coisas de Deus, oh irmão, Deus fará tudo por você. E uma das coisas que tem atrapalhado muito as pessoas de entrar no reino de Deus é a falta de importar-se e também de nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Na mensagem é necessário você nascer de novo. Em verdade vos digo, a não ser que o homem nasça de novo, não pode nem mesmo entender o reino. Porque você pensa que existe tanta igreja, e tanta denominação, e tantos tabernáculos, e tantas divisões, porque todos entendem o reino? Ninguém entende nada. Porque se entendessem, não fariam essas coisas. Aleluia. E entender é uma coisa na mente. Aleluia. E não se entende corretamente, se não entende corretamente a palavra de Deus, a pessoa não tem fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode entender de catolicismo, de religiosismo, de evangélico, de isso e daquilo, e a tua fé não é uma fé genuína, porque a fé genuína vem da palavra genuína, de ouvir e crer e se importar com ela. Aleluia. E temos hoje tantas coisas na mente, coisas erradas, e muitas vezes pensamos que é correto o que pensamos. Nicodemos foi um sacerdote. Ele era um homem muito correto. Não podia se dizer nada da vida daquele homem. Ele era corretíssimo. Era um santo homem que andava por aí. E ele era cristão, era crente, era líder, era pastor de igreja. Uma pessoa notável. E estava fora do reino de Deus. Você é notável? Como Nicodemos? Nicodemos possivelmente colocaria nós todos nos bolsos. E ele não estava no reino. Estava fora. Jesus disse: tu está fora. Oh, mas eu vivo na igreja. Veja, aí que acontece o grande problema. Eu vou na igreja. Aleluia. Podemos ter uma vida correta, podemos pensar que fazemos coisas corretas, julgamos os outros pelo entendimento que nós pensamos ser correto, então julgamos os outros. Porém, isso não significa nada se não houver um novo nascimento. Temos que mudar a nossa forma de pensar, que até aqui nós tivemos, e receber o ensinamento de Cristo para mudar a forma de raciocinar. Veja, o novo nascimento, ele vem por uma forma sobrenatural. Ela vem pelo poder de Deus. E o poder de Deus é a sua palavra. Quanto mais da palavra você tem na sua mente, mais poder você tem. E quando essa palavra encontra lugar no coração do homem, na mente do homem, então ele começa a pensar diferente do que ele pensava. Ele começa a pensar corretamente, de acordo com a mente e o ensinamento de Cristo. O mensageiro fala na mensagem: a crueldade do pecado. Mas, irmão, a não ser que o homem nasça de novo, se ele não nascer, ele perecerá. Mas é uma boa pessoa, mas ele é uma pessoa correta, ele paga até as contas, nem rouba de ninguém. Se não nasceu, vai perecer.
É incrível isso. Sim, ele tem que nascer de novo. Ele tem que nascer de novo. Agora, a regra áurea está bem, pois um homem de moral pode seguir isso, mas tudo isso tem que ser na linha sobrenatural. Esse é o grande problema, queremos ser naturais. A obra de Deus é sobrenatural. Quando você nasce novo, você tem um pensamento sobre o natural. E você verá o que Deus teve que fazer para que pudéssemos ser sobrenaturalmente nascer. O novo nascimento é sobrenatural. A palavra que nós manuseamos e lemos, e às vezes até não demos o devido valor que devia dar, a palavra é o próprio poder de Deus.